Olá, meus irmãos, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. Hoje o tema que iremos abordar é os nomes de Deus. Vamos lá para o texto bíblico? Vai dizer assim: essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Esse texto está lá em Gênesis 2, do verso 4 ao 5. Aqui é interessante a gente observar que tem Senhor em caixa alta, Deus, duas vezes. É repetido Senhor em caixa alta e Deus. E isso a gente vê muito isso nas traduções da Bíblia. Toda vez que a gente vê Senhor em caixa alta, é diferente de Senhor escrito normal. Senhor ou tudo minúsculo, ou Senhor somente com S maiúsculo e o restante das letras minúsculas. Quando a gente vê Senhor com tudo maiúsculo em caixa alta, significa que ali não está dizendo um simples termo Senhor, da mesma forma que a gente chama os nossos pais de Senhor, as pessoas mais velhas de Senhor. Não. Aqui, quando tem Senhor em caixa alta, significa o próprio nome de Deus, trazendo o próprio nome de Deus. E qual seria esse nome de Deus? Vamos ver ao longo desse vídeo de hoje. E isso a gente vê muito nas versões, em muitas versões da Bíblia, mas uma das principais que eu sei que são utilizadas pela igreja e que são conhecidas é a versão da Almeida e a NVI, que vem esse termo Senhor em algumas situações em caixa altas. Vamos lá entender um pouco mais? Então, para a gente entender os nomes de Deus, a gente precisa voltar lá no capítulo 1. Lá quando fala que Deus criou os céus e a terra, o Criador é chamado de Elohim, ou seja, Deus, um nome genérico do Ser Supremo. Já no capítulo 2, é chamado de Senhor Deus, ou seja, Yahvé, Elohim, seu nome pessoal. Isso é o primeiro passo na revelação que Deus faz de si mesmo. Como a gente já estudou, esse Pentateuco, esse livro de Gênesis até Deuteronômio, são escritos por Moisés. E essa representação e essa revelação de quem ele era foi revelado justamente para Moisés. Então, lá em Êxodo 6, do verso 2 ao 3, é explicado muito isso para o próprio Deus. Ele fala assim: disse Deus, é escrito ali, disse Deus, ou seja, disse Elohim, ainda a Moisés: eu sou o Senhor, ou seja, eu sou Yahvé. Apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como o Senhor, como um Deus Todo-Poderoso, ou seja, apareci a eles como El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, ou seja, o Yahvé, não me revelei a eles. Esse nome de Deus, ele vai ser revelado justamente para Moisés. Então, se antes Deus tinha aparecido na criação como Elohim, como Deus, e para os patriarcas foi aparecido como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, para Moisés ele já apresentou como um ser pessoal, como um Deus que se relaciona com sua criação, como um Deus que se relaciona com sua criatura. E já que é um Deus que se relaciona com sua criação, ele precisava se apresentar de forma clara, se apresentar como seu nome pessoal, que é esse tetragrama Yahvé, ou Javé, ou Jeová, que é exatamente esse tetragrama que a gente está vendo aí na tela, que é para nós é o Yahvé é esse tetragrama YHWH, mas no alfabeto hebraico são esses algarismos, são essas letras que a gente está vendo aí. Mas se no alfabeto nosso, português, romano, inglês, é sempre lido da esquerda para a direita, no alfabeto hebraico é diferente, que é lido da direita para a esquerda. Ou seja, essa primeira letra aí que parece um tio é a letra no alfabeto hebraico que é chamado de Yod, que é o nosso Y. A segunda letra é o Re, que é o nosso H. A terceira é o Vav, que é o nosso W ou V. E a quarta é o Re, novamente, que é o nosso H. Então, traduzindo isso no alfabeto hebraico, o tetragrama hebraico, que é o nome de Deus, transforma em Y, H, W, H, ou Yod, Re, Vav, Re. Então, a gente primeiramente tem que entender que o nome de Deus, a pronúncia exata, ela se perdeu. Alguns vão dizer que é Yahvé, outros vão dizer que é Jeová, outros vão dizer que é Javé. Mas a pronúncia correta, ela se perdeu. A única coisa que a gente tem é esse tetragrama. E por que ela se perdeu? Primeiro, porque é falado nos 10 mandamentos que tomar o nome do Senhor teu Deus em vão
é pecado. E as pessoas tinham medo de pronunciar o nome de Deus em vão. E segundo, também porque existia um costume, toda vez que ia escrever o nome de Deus, as pessoas se banhavam, né? Aquele copista, aquela pessoa que estava copiando o nome de Deus, ela se banhava, ela trocava a pena para escrever o nome de Deus. E naquela época a gente tem que entender que o hebraico não tinha vogais, era somente consoantes. Então acabou por ter esse temor de não pronunciar o nome de Deus, por não escrever em vão o nome de Deus, por ter todo um ritual com o nome de Deus e por o alfabeto hebraico não ter naquela época vogais, apenas consoante, a pronúncia correta do nome de Deus se perdeu. Mas a gente sabe que no original hebraico, quando a gente pega o original hebraico, existe esse tetagrama, que é a letra Yod, Re, Vav, Re, que a gente acabou de ver, e para nós é esse tetagrama que é o YHWH. E aí algumas pessoas traduzem esse tetagrama judaico como Yahvé, outras como Jeová e outras como Javé. Qual seria a pronúncia correta do nome de Deus? Como eu disse, é impossível a gente saber devido à perda dessa pronúncia devido ao dialeto hebraico, que é um dialeto muito antigo, inclusive hoje nem muito utilizado, é mais utilizado o aramaico, e ser uma linguagem muito antiga que poucas pessoas têm conhecimento e por muitas pessoas que tinham conhecimento nos tempos antigos não se repetiam o nome por medo de tomar o nome de Deus em vão. Então, para nós hoje, só fica esse tetagrama, que é o nome pessoal de Deus. Então, o objetivo dessa aula é justamente isso: demonstrar o nome de Deus, que é esse tetagrama, que é o Yahvé, demonstrar que houve também no processo da revelação de Deus, Deus foi se revelando parcialmente, foi se revelando gradativamente. Primeiro apenas como Elohim, um nome genérico, depois como Deus Todo-Poderoso, um El Shaddai, e depois, quando chega para Moisés, teve o ápice ali da sua revelação, ele se apresentando ali como Senhor, como Yahvé, como aquele que é o Yahvé, aquele que não é só o Todo-Poderoso, aquele que não é só o Elohim, aquele que não está sempre conosco, mas aquele que é o Yahvé. Então, espero que vocês tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida a respeito dos nomes de Deus, eu sei que esse vídeo é um vídeo difícil de entender, então se você ficou alguma dúvida, volte a esse vídeo, reveja de novo, veja novamente esse vídeo para ficar claro esse tema, principalmente do significado do nome de Deus, que é esse tetagrama YHWH. Se ficou alguma dúvida, deixe seus comentários aí no canal do YouTube ou então nas nossas redes sociais. E se você gostou, se inscreva em nosso canal e deixe um like. E te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Deus abençoe a sua vida.